Irmãos, Jesus morreu, como disse John Stott, para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Logo depois de esclarecer aos ouvintes que acabara de acontecer no dia de Pentecostes, Pedro passa a falar a respeito da pessoa de Jesus, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, e mais uma vez, fundamenta cada ponto da sua pregação no que estava registrado nas Escrituras do Velho Testamento, citando especialmente aquele por quem eles tinham uma grande admiração e respeito, que era Davi, mostrando que o texto que eles sempre liam em suas sinagogas, que eles conheciam de cor, já fazia menção e era uma referência à pessoa de Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos, isso aqui é muito importante. Você precisa entender o que eu vou pregar agora, o que eu vou falar agora. Porque isso vai fazer de você uma pessoa mais madura na palavra. Olha o que diz os versos 25 a 28 do texto que nós lemos. Porque a respeito dele, diz Davi, isso Pedro está falando do salmo que Davi citou. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Pois bem, depois de fazer esta referência do Salmo 16, versos 8 a 11, Pedro passa a fazer uma hermenêutica. Sabe o que é hermenêutica? Uma interpretação correta do texto, mostrando que por quase 1000 anos, irmãos, quase 1000 anos, eles fizeram uma interpretação equivocada e distorcida daquele texto, que não fala de Davi, e sim de Jesus. Daí a razão dele dar a seguinte explicação. Acompanhe comigo. Nos versos seguintes. Irmãos, olha Pedro explicando para eles. Seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Irmãos, eu estou convencido de que grande parte daqueles que se intitulam cristãos, sejam evangélicos ou não, se tiverem o entendimento correto do que de fato dizem as Escrituras, deixariam de crer em muitas das suas crenças, em muitos dos seus dogmas e paradigmas estabelecidos pelos seus líderes ao longo dos anos. Pedro poderia ter alegado que ele e os demais apóstolos e muitas outras mulheres e irmãos conviveram com Jesus por 40 dias depois da sua ressurreição, mas ele preferiu fundamentar o seu argumento com um texto das Escrituras que eles bem conheciam, associado com a experiência que eles tiveram com base naquilo que eles deveriam crer. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Pedro chega e fala assim, aquela interpretação daquele texto que vocês sempre acharam que era Davi, que Davi fazia uma referência a ele mesmo, os judeus queriam por 1000 anos que isso iria acontecer com Davi, que era uma referência a Davi, e Pedro está dizendo, não, essa profecia aqui não é referente a Davi, isso aqui é referente a Jesus. E vocês estão rejeitando a verdade porque vocês abraçaram uma mentira, ou seja, um texto interpretado de forma equivocada e errônea. Irmãos, eu creio que há muita sinceridade em muitos crentes. Muita sinceridade mesmo. Porque aprenderam assim dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus pregadores. Mas nunca tiveram muitas vezes a curiosidade ou aquela busca de dizer assim, peraí, eu estou ouvindo isso, vou checar com a palavra mesmo, para eu ver se bate exatamente do jeito que ele está pregando. É isso mesmo. Se você fizer isso, como crente em Jesus Cristo, não importa de qual igreja você é, você vai descobrir muitas coisas que você vai dizer, epa, a vida inteira eu criei dessa forma, agora eu estou vendo que isso não bate.
não tem fundamento. Isso é experiência nossa, mas não tem fundamento. Agora, o que é interessante, irmãos, é que Pedro, lá na sua carta, ele diz assim: irmãos, nós tivemos uma experiência gloriosa com Jesus, na glorificação de Jesus, quando o sol brilhou, Jesus resplandeceu. E Pedro disse: eu nunca falei isso para vocês, sabe por quê? Que eu nunca contei essa experiência para vocês, para que a fé de vocês não se apoiasse na minha experiência, e sim na palavra. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Eu não posso chegar aqui e compartilhar com vocês alguma das experiências que eu tive e dizer: a palavra de Deus diz assim, porque essa experiência pode ser só sua, ninguém mais, pode ser que outra pessoa nunca mais vai ter. E você não pode chegar e dizer assim: é isso que é a verdade. Há distinções, há diferença. Nós precisamos ficar com a palavra. E o que aconteceu com os judeus? Eles ficaram com a interpretação. Uma interpretação equivocada, que fazia sentido para eles. Eles acharam conveniente crer naquela interpretação e ficaram com ela. Nunca checaram, nunca questionaram. Está faltando isso no nosso meio, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Isso é saudável para a vida da igreja, para a vida cristã. A exortação de Paulo para nós, pregadores do Evangelho, é esta: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Olha que coisa, irmãos, Paulo falando para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Às vezes alguém está perguntando assim, está me vendo: o pastor Carlos hoje está pregando numa conferência de pastores ou para a igreja normal comum? Bom, eu estou pregando para os crentes do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe, queridos, é importante que a igreja tenha conhecimento desses fundamentos, sabe? Para poder saber avaliar e fazer um julgamento mais criterioso a respeito daquilo que vocês ouvem. Não há nada de errado você ter que mudar de ideia, mudar de pensamento. A vida inteira foi passada para você, mas você não precisa crer na vida, uma coisa que a vida inteira foi passada para você. Uma verdadeira pregação. Guarde isso na sua mente. Se você não guardou nada que eu preguei até aqui, guarde esses dois pontos. Primeiro, é uma verdadeira pregação, ela é acompanhada de unção, de poder do Espírito Santo. A segunda, uma verdadeira pregação é aquela cujos fundamentos, os fundamentos estão alicerçados na palavra de Deus. Fora isso é qualquer outra coisa, menos uma pregação bíblica.